é um salmo que possivelmente ele foi escrito pelo rei Ezequias. Não tem aí a nomenclatura dele, mas possivelmente foi escrito pelo rei Ezequias numa determinada situação. O rei Ezequias, ele governou aproximadamente 29 anos, um pouco mais de 29 anos. Ele tomou posse do trono com 25 anos, bem jovem, pelo menos no nosso tempo, naquela época 25 anos já era quase um idoso, Mas no auge do seu reinado, lá com uns 39 anos, no auge dos planos, da sabedoria, do entendimento, do conhecimento, depois desse tempo todo, ele foi acometido por uma úlcera, que é um problema interno físico. E esse Salmo 116, ele clama ao Senhor, E ele deixa essa dúvida no início da sua escrita, Será que Deus ouve a minha oração? E quantos de nós, muitas vezes, em algumas dificuldades, com alguns problemas, no meio de alguma turbulência, de alguma dificuldade externa, coisas que não estão ao nosso alcance, ou depende de outras pessoas, que depende de outras circunstâncias, que depende da vontade de outras pessoas, que depende do valor em dinheiro, que depende do espaço de outra pessoa, E também nós temos problemas que são internos, O rei Ezequias, ele sofria de um problema interno físico, que era aquela úlcera, Ele estava adoentado, estava sofrendo de uma enfermidade. Mas muitos de nós, muitas vezes, temos um problema físico também, Que depende de consulta médica, depende de remédio, depende de boa vontade médica, de plano de saúde, depende do SUS, Muitas vezes depende de um agente de saúde vir até a nossa casa para agendar uma consulta. E muitos problemas, eles são de ordem emocional, De ordem que apenas, muitas vezes, nós mesmos não conseguimos entender a dificuldade, aquele sentimento, aquela dificuldade, aquela dor, aquela angústia, Mas nós estamos aqui nessa tarde para afirmar que tudo aquilo que nós não conseguimos resolver, interna e externamente, nosso Deus, Ele pode resolver. Ele pode fazer e resolver e responder todas as nossas angústias e todas as nossas dificuldades. Então vamos começar a fazer a leitura aqui do Salmo 116, aí nós vamos detalhando alguns pontos, Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o teu nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, para que eu possa fazer na frente de todo o teu povo. Nos